Só queria chamar a atenção para o seguinte fato. Vamos dizer que a gente faça então uma transformação que mexa aqui. Então a pergunta é, se o U vai de um linha por uma isometria, então se eu faço aquela transformação que deixa a métrica invariante, vai por linha, então é claro que o útil vai acompanhar, o útil vai no útil linha. Então, a métrica é invariante, então o nosso útil linha, ele vai ser U, G e J, J linha. Vou definir, faço a transformação e pego aquilo que eu estou chamando de vetor útil associado a essa transformação. Estou fazendo uma transformação, mas eu sei que esse objeto aqui, então vamos escrever isso aqui em forma, escrever isso aqui em forma matricial que é melhor. Então isso aqui é o meu útil linha, é o G vezes útil. Estou só dizendo que depois eu faço a rotação, introduzir o conceito do vetor. O que esse vetor til está dizendo para mim? Qual é a diferença entre ele e o próprio vetor? Vamos ver como é que isso aqui, então, isso aqui reage com rotação. Então, o til linha vai ser o G. Tem que tirar o til do... Não, o til, acho que é o til porque mantém o til linha é G vezes... O linha sem til. O linha sem til, obrigado. Então, fazendo a mesma equivalência depois que eu fizer a transformação de coordenada do novo sistema, eu mantenho essa relação aqui. E isso aqui está dando para mim G, R. Agora, esse objeto aqui satisfaz a essa relação. R transposto G, R é igual a G. Então eu posso, claro, inverter essa relação. Posso dizer que G vezes R é R transposto a menos 1 vezes G. Então, a gente sabe que a inversa da transposta é a transposta da inversa. Eu posso escrever isso se quiser, assim, menos 1 transposto vezes G. Transposição e inversão comum. Muito bem, então, eu sei que eu posso escrever essa relação aqui assim. Isso aqui é o R a menos 1 transposto vezes o 1. Vezes o G1. Mas esse G1 aqui é o nosso útil. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que, se eu definir a partir desse vetor, o que a gente chama, de vetor dual, vamos dizer assim, tá? Por que dual? Porque ele mantém as mesmas informações, só mudei a forma do vetor. A métrica redefiniu o vetor pela métrica. Esse vetor, ele mantém a mesma informação que o outro, só que a propriedade de transformação dele é diferente. Ele se transforma com R menos 1 transposto. Ele não se transforma com a matriz R. Ele só, quando eu faço a transformação no espaço dos U's, o meu útil vai sofrer também simultaneamente a transformação, só que com uma outra matriz, que é R menos 1 transposto. Obviamente, se essa matriz R for aquela matriz ortogonal, N por N, obviamente, se ela é uma matriz ortogonal, no caso específico, especialíssimo, da base ser ortonormal, é claro que se ela satisfaz a essa condição aqui, R a menos 1 transposto é igual a R. Quer dizer, R a menos 1, nesse caso aqui, é o R transposto. Então, R a menos 1 transposto acaba sendo R. Então, se a base é ortonormal, eu não vejo isso, que essa matriz aqui é igual a R. Mas se a base não é ortonormal, se eu tenho uma métrica não trivial, se a minha métrica é diferente da identidade, essa transformação aqui, o R não é igual ao R, R menos 1 transposto não é o R. Isso aqui só acontece no caso especial da base ser ortonormal. Então, o que eu estou dizendo é que nós temos uma outra categoria de vetores. No espaço métrico, eu posso, a partir de um vetor, definir um outro vetor. É um vetor também, se transforma, só que com um inverso transposto, ou que nós chamamos de dual. Na álgebra linear, a gente tem um espaço vetorial V, vamos chamar assim, um espaço vetorial V,
e eu tenho o espaço vetorial V dual. Todas as transformações, quer dizer, o que é o espaço dual? É o espaço dos funcionais lineares. Então, quando eu tenho essa, então, se eu tenho aqui, meus funcionais lineares são objetos y e I, que atuando nos vetores de base, por exemplo, me dão delta e j. Isso aqui é um funcional linear de um espaço vetorial. Então, a transformação que eu faço aqui com R, ela é vista aqui com R menos 1 transposto. Então, o que a gente está dizendo, isso do ponto de vista da álgebra linear, a gente está dizendo que se o vetor 1 está no meu espaço vetorial V, o meu vetor til, ele está no espaço vetorial dual. Ele está no dual do espaço vetorial. O dual, então, é o espaço onde as transformações que no espaço ocorrem com a matriz R, no espaço dual, elas vão com R menos 1 transposto. Tá? Então, o que acontece com a derivada, por exemplo, né? Se por acaso tiver coordenadas assim, ó, x' aí é R e J, xj. Tá essa transformação aqui. Se eu derivar em relação a x' aí, isso aqui é a mesma coisa que derivar em relação a xk. Vou botar ao contrário. Se derivar em relação a xi, isso aqui é a mesma coisa que derivar em relação a x' j. Vou colocar assim. Vou botar aqui derivado em relação a x e derivado em relação a x'k e derivado, claro, x'k em relação a x. Deixa eu botar assim. Regra da cadeia. Então, essa derivada aqui, ou seja, a derivada de x' é k em relação a xi é o r k i. E aqui é o x'. Então, agora eu posso inverter essa relação. Posso dizer, bom, posso multiplicar essa equação aqui por r a menos 1. Aqui o índice livre aí, posso multiplicar por r mi. Vou multiplicar ambos os lados dessa equação por r a menos 1 mi. Então isso vai ficar r a menos 1 mi. Vou abreviar assim. Quando eu colocar assim, significa derivada em relação a x. Do lado direito, quando eu fizer essa matriz aqui, r, fazer o contrário, multiplicar por r e n, r menos 1 e n. Por quê? Porque eu quero cancelar essa matriz aqui, eu quero transformar isso aqui tirar a matriz daqui e botar um delta aqui. Então eu estou multiplicando pela matriz r menos 1 e n. Para poder isso aqui me dar o inverso, me dar o delta de k para n, então isso aqui do lado direito vai ficar derivado em relação a x'. Mas aqui, ó, observa que isso aqui, r menos 1 e m, é r menos 1 transposto mi. Então a gente vê que se a coordenada se transforma com a matriz R, a derivada em relação à coordenada se transforma com a matriz R menos 1 transposta. Então, derivar em relação, se uma coordenada sofre a transformação R, a derivada em relação à coordenada não se comporta como um vetor do mesmo espaço. Ela está no espaço dual, porque ela se transforma com a matriz R menos 1 transposta. Eu só queria dar esse exemplo simples aí para mostrar que isso não é nada assim tão abstrato. Derivar em relação a uma coordenada te coloca no espaço dual daquela coordenada. Tá? Só para lembrar disso para vocês. Então, nós estamos vendo, deixa eu apagar isso aqui, só para finalizar mesmo, que nós, num espaço vetorial com métrica não trivial, a gente pode ter os vetores e os seus duais. E aí, é uma questão de simplesmente de convenção. Para não ficar carregando esse util, o que a gente faz é o seguinte: se eu defino esse meu vetor, o i, assim, para não ficar carregando util i, a gente adota, por exemplo, essa postura de botar índices em cima. Os vetores que estão com índice em cima, por convenção, significa que eu estou trabalhando no espaço dual do vetor com índices embaixo. Mas na verdade eu estou fazendo isso, eu não estou saindo, não estou levantando e abaixando o índice, eu estou simplesmente dizendo, eu tenho dois espaços. Ou eu trabalho com o meu vetor nesse espaço, ou eu pego todas as informações desse vetor e transcrevo para um outro espaço.
levo todas as informações desse vetor para o outro espaço. Só que esse vetor que chegou aqui no outro espaço, ele carrega as informações da métrica. Esse vetor aqui, na verdade, é o G, U, componente I. G, I, J, U, J. Então, quando eu digo que eu trouxe o meu vetor para o outro espaço, que é o espaço dual, simplesmente a convenção que a gente adota é se num espaço eu tenho meus vetores assim, no outro espaço eu coloco os índices em cima para evitar a presença desse tipo. É só uma questão de notação. Mas o conceito é esse. Botar esses índices assim significa mudar de espaço. É isso que nós vamos depois, porque aí a gente começa a levantar, baixar índice com a métrica. E aí, isso não é uma propriedade do espaço do Minkowski, isso é uma propriedade de qualquer espaço métrico. Vamos fazer essa. Só pensar desse modo. Por exemplo, se eu estou dizendo o seguinte, que esse objeto aqui, o tio I, é G e J vezes J, então eu poderia pensar o seguinte, esse objeto aqui, eu vou definir assim, eu poderia pensar. Esses dois objetos, ou então eu posso também escrever o contrário aqui, né? Posso escrever aqui U, I, G é menos 1, estou invertendo essa equação, I, J, U, T, J. Então a gente adota vamos dizer, essa convenção, que é meio tácita, né? Uma convenção imediata. A gente associa a métrica G, a métrica com os índices embaixo. Quando eu inverto, eu coloco a métrica com índices em cima. Porque o que eu quero é isso aqui. G, I, N vezes G, N, K igual a delta de K. Isso significa que eu estou colocando, quer dizer, índice em cima é o inverso da métrica. Índice embaixo da métrica usual. É uma convenção que eu estou fazendo. E aqui eu vou poder fazer, por exemplo, isso. Eu vou querer dizer, por exemplo, o meu vetor UI, né, em cima, vai ser G, I, J, U, J. Então, na verdade, ele está dizendo que isso aqui é um objeto covariante e isso aqui é um objeto que a gente chama de contravariante. Mas, no fundo, é isso. O que eu estou fazendo é passar do espaço para o dual. Simplesmente eu tirei o chapéuzinho aí, tirei o tio, e botei índice embaixo. É só isso que eu estou fazendo. Tá? Então vamos fazer isso no espaço do qual o tempo todo. Mas não significa que isso seja uma propriedade. Eu estou chamando a atenção, eu tive essa dúvida no início, quando eu comecei, que eu associava muito essa propriedade de método, covariante ou contravariante ao espaço do Minkowski. Por exemplo, covariante ou contravariante é um conceito que não é do espaço do Minkowski, é o conceito de qualquer espaço vetorial, qualquer espaço linear, onde eu defino uma métrica, não trivial. E é a métrica que faz essa ligação do mundo contravariante com o mundo covariante. Em geral, a gente parte desse. Em física, a gente adota essa convenção. A gente pega os vetores originais do espaço sob a forma contravariante e usa os vetores, que seriam útil, a gente associa aos vetores da forma covariante. Que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo, então, é isso. Aqui eu uso isso aqui, o I. A métrica embaixo, vezes o J, ou boto o I em cima, com a métrica inversa, e o embaixo. Então, o que a gente confunde a pessoa é que é o mesmo vetor. Só que, se o índice dele está em cima, ou se o índice dele está embaixo, significa que a métrica está embutida aí. É essa a diferença que eu estou querendo colocar. Então, isso aqui é uma convenção que a gente adota, essa aqui. Normalmente, poderia fazer o contrário. Eu poderia dizer, eu vou trabalhar no meu espaço original, com os índices embaixo, e vou definir os duais. Quando eu tiver que botar o tio, eu boto o índice em cima. Então, a gente faz o contrário. A gente parte do vetor, do espaço original, com os índices em cima, que é o que a gente chama de contravariante. E, no dual, a gente coloca os índices embaixo, que é o que a gente chama de o vetor sob a forma covariante. O que liga covariante com contravariante, ou contravariante com covariante, é a métrica ou o inverso da métrica. Certo? Então, essa é a convenção que a gente vai. Então, vamos fazer exatamente isso agora no espaço do Minkowski. Mas isso está desconectado do espaço do Minkowski. Isso aí é o espaço métrico. Se vocês trabalharem com a métrica ortogonal, a métrica de uma base de vetores, que seja
ortogonais normalizados a 1, aí a métrica desaparece, covariante e contravariante é a mesma coisa. Então a gente geralmente não liga muito para essa diferença de covariante e contravariante, por quê? Porque no espaço euclidiano qualquer, eu posso sempre fazer uma transformação ortogonal e usar depois o método de Gram-Schmidt. Primeiro, eu trabalho com a base. Pego uma base que não é ortogonal. Posso ortogonalizar a base usando o Gram-Schmidt. Eu posso sempre passar de uma base não ortogonal para uma base ortogonal usando o método de Gram-Schmidt. Depois que eu ortogonalizei a base, eu normalizo a base. Então, eu sempre posso ter uma base ortonormal. E aí eu sempre, quer dizer, no espaço euclidiano, a gente normalmente trabalha direto com uma base ortonormal e não passa por essa questão. Mas nem sempre eu posso fazer. No espaço Minkowski eu não posso fazer mais do que isso. Eu cheguei a 1 menos 1 menos 1 menos 1 e não dá para fazer mais nada. Mas eu consigo diagonalizar, mas não consigo botar todo mundo igual a 1. Então a métrica tem que estar lá, a métrica sobrevive. E aí eu tenho que conviver com a ideia de covariante e contravariante. Mas no espaço euclidiano, que eu possa eliminar, trabalhar numa base ortonormal, eu não vou distinguir entre covariante e contravariante, porque o G, na verdade, é identidade. Então, o que é covariante, isso aqui é identidade, as duas coisas não são. Então, é bobagem levantar e abaixar índice no espaço euclidiano, certo? Então, essa é a ideia. Vamos agora passar para o espaço Minkowski. Tem aqui, passou um arcanjo por aqui, trouxeram isso aqui, eu cheguei aqui e encontrei essa beleza aqui.